dia, a doce paz do Senhor seja com você. Eu já vivi bastante, né? Graças a Deus, e intensamente, né? Eu sempre vivi intensamente e aprendi muitas coisas. E o Senhor me deu muitas bênçãos mesmo, né? E eu cheguei à conclusão que Ele tomou a si a tarefa de me fazer feliz, né? E ultimamente eu tenho aprendido a atrapalhar menos, né? De maneira que Ele está conseguindo. Bendito seja o nosso Deus, o nosso Pai de amor. Ele nos ama tanto, né? E eu digo assim a Ele: eu te amo, eu te amo de todo o meu coração. Tenho repetido isso. Qual o limite da obra de Deus na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, de um servo, de uma serva? Quanto pode o Senhor operar, fazer na vida dela? Quanto você pode fazer? O que você pode fazer? Qual a grandeza do trabalho seu na obra de Deus? Eu creio que um rei de Israel chamado Uzias tem a resposta, sabe? E se você pegar lá na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 26, você vai ver o relato impressionante. E o relato em si é tão explicativo, né, que eu gostaria de ler. O pai dele morreu e ele era o sucessor, né? Com 16 anos, ele começou a reinar. E ele reinou mais de 50 anos em Jerusalém. E pelo jeito a mãe dele tinha dado uma boa educação a ele, sabe? Provavelmente dizendo: menino, segue os caminhos de Deus, né? O nome dela era Jecolias. Ele sempre menciona o nome da mãe de cada rei. Eu creio que é para significar a influência que ele recebeu, porque mais de 90% da que um homem é, né, vem da mãe. E ele propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Buscou e prosperou. Ele era um rei, tinha a política, né? A liderança, e tinha a administração, os recursos, e ele precisava da bênção sobre esses aspectos, né? Às vezes um governante faz uma boa política, né? Se entende bem com os outros, mas administra mal. E às vezes também administra bem, mas não é bom na política, tem dificuldades, né? Seja como for, esse homem buscou ao Senhor. E ele tinha esse assessor, né? O Zacarias, entendido nas visões. E aí ele saiu à guerra como rei, que era contra os filisteus, que eram os grandes inimigos daquele tempo. Era um povo que tinha vindo de uma ilha ali no Mediterrâneo, né? E tinha se instalado na costa ali da Filístia, né? Da Palestina. Esses nomes estão ligados, né? Lá na raiz é a mesma coisa. Então ele partiu para cima deles e ele os venceu. Está escrito no versículo 7: Deus o ajudou. Muito importante isso, ó. Você ter esse ajudador, né? Pois é. E ele foi vencendo todo mundo, venceu outros povos também. E o renome dele como guerreiro, como rei conquistador, se espalhou, né? A boa fama, né? Diz que vale mais do que um perfume precioso, né? Vale muito mais. E ele também foi para a área de engenharia.
não só da guerra, mas de engenharia. Ele edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Edificou torres no deserto. Essas torres eram assim, um castelinho pequeno, né? Quando vinham inimigos, as pessoas que moravam na redondeza daquela torre se refugiavam na torre. Saía todo mundo correndo, alguém gritava, todo mundo corria, entrava na torre para se proteger do inimigo que atacava, né? E também lá de cima jogava pedra na cabeça dele, né? E jogava tudo que não prestava para se defender até que eles fossem embora e eles pudessem voltar a trabalhar no campo e voltar para suas casas, para suas propriedades. Portanto, era uma torre, né? Por isso que diz que o Senhor é a nossa torre, torre de refúgio, né? Torre forte. Davi menciona isso, era muito importante para eles. E ele edificou torres no deserto. Ele precisava de água, né? Ele cavou cisternas. Ele tinha muito gado, né? Então ele foi bem também na pecuária, né? Foi na guerra, na engenharia, na infraestrutura, né? E olha aqui, nas cisternas, porque ele tinha muito gado, ele edificou cisternas. Ele tinha lavradores e vinhateiros, foi bem na agricultura também. Então ele foi chamado de o amigo da agricultura. Que coisa! Que sabedoria, né? Um menino de 16 anos, um adolescente, muito bem assessorado. Ele também formou um exército de homens e eles saíam para a guerra e venciam. Olha, que capacidade, né? Ele tinha até um escrivão, era o alistador, né? Provavelmente, né? Alistava aqueles homens, e tinha um outro chamado Ananias. Então ele tinha o Jeiel e Maazéias, né? Como escrivães, né? Para a administração, os contadores, e tinha a direção geral de Ananias, que era um dos príncipes. Está aqui na palavra, um dos principais. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Cabeças das famílias, representantes, né? Debaixo dele. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Com grande poder, né? Quer dizer que eles estavam motivados, quer dizer que a liderança dele era boa. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Normalmente, cada um fazia a sua própria arma, né? Mas ele não, ele montou, né, uma indústria bélica. Olha que homem, esse homem é um sucesso. Escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedra. Eu também faço algumas dessas coisas que eu quis saber como é que era, né? Eu aprendi a fazer funda e atirar com ela. Também faço uns arcos bonzinhos, sabe? Dá certo com aquele feixe de mola ali do Fusca, né? Que ele é muito bom para fazer o arco principal. Ele fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos. Tinha uns bons engenheiros militares lá, né? E destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Era um fenômeno esse homem. Ele era um abençoador. O canal entre ele e Deus estava totalmente aberto. E ele, portanto, era um líder reconhecido. E você vê que ele era um incentivador dos seus homens. Ele era um facilitador dos seus peritos, dos seus artesãos, dos seus engenheiros, de todos eles. Talvez ele saísse assim no meio daquelas pessoas simples e dissesse:
Quem é aqui que é perito, é sabido em alguma área? Eu sei fazer aqui umas enxadas boas, uns arados. Ele diz, vem comigo. Apoia esse rapaz aí, vê o que ele precisa de material. Tem um outro aqui que sabe fundir bronze, põe ele para trabalhar com esse aqui. Enfim, ele era um organizador, um facilitador dos seus. E que fica aqui uma grande lição para nós, né? De facilitar os trabalhadores. Eu tenho procurado fazer isso, né? E certa vez um colega que foi subordinado meu, né? Ele disse, olha, eu aprendi a lição, a facilitar o trabalho daqueles que nos ajudam. E ele fabricou catapultas, né? Jogar pedra e atiradoras de flecha, né? Talvez tirasse várias flechas ao mesmo tempo, né? Flechas grandes, né? Quem sabe, as metralhadoras iniciais, né? Está escrito que a fama dele se divulgou até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado por Deus em primeiro lugar. E o Senhor ajudou através de servos que colocou ao redor dele. Olha, o Uzias é um exemplo para mim, sabe? Eu fico olhando para ele e digo, meu Jesus, o Senhor ter feito isso comigo, embora humilde, né? Pequeno, Uzias foi tão grande. E ele foi se fortificando, né? Se fortificando. Eu tipo, poxa, eu sou bom nisso mesmo, né? Aí eu sou bom naquilo outro também. E ele foi vendo, até o dia que ele achou que era ele, né? Sou eu que estou fazendo a obra. Ele esqueceu que tinha sido Deus, que tinha sido seus auxiliares, né? O homem tem um limite, viu? Ele vai tendo sucesso, cada vez mais. E ele vai atribuindo aos outros, achando aquilo natural, mas com o tempo ele começa a olhar para si mesmo e dizer assim, sou eu mesmo, eu sou o bom. Nesse momento, é o fim dele. Verso 16 diz, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o Azarias, né, que era o assessor dele, que era o sacerdote, entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério, para essa tarefa. Sai do santuário porque transgrediste, e isso não vai ser honra tua da parte de Deus. Você não vai ter méritos por fazer isso aí. Cada coisa que você fez estava correta e abençoada, era a tarefa sua, mas essa daí não é não. Então Uzias se indignou, e ele estava com o incensário na mão para queimar incenso. E indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso, até o dia de sua morte. E ele não pôde mais permanecer no palácio, não pôde mais entrar no templo. E o filho dele, Jotão, assumiu antes que ele morresse, né? E ele descansou com seus pais e o sepultaram no campo que era dos reis, porque disseram, ele é leproso.
Isso quer dizer, possuído de uma doença, né? Que era símbolo, sinal do castigo de Deus. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Como é que pode? Esse é o limite. É o limite meu, é o limite seu. Eu não sei quanto tempo você leva para se exaltar, né? Para a soberba tomar você. A mim é muito rápido. Eu tenho um sucesso mínimo que eu sinto Deus me abençoando, eu já me imagino muito mais. Então eu tenho que clamar no dia a dia: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu nada sou. Cada dia misericórdia. E se eu começo a ir mal, misericórdia é fácil. Se eu começo a ir bem, misericórdia, Senhor, misericórdia, porque alguma coisa está errada. E de misericórdia em misericórdia, a minha mãe criou 13 filhos, daquela gritava muito isso, misericórdia, né? Eu aprendi a clamar misericórdia, mesmo quando eu estou indo bem. Alguma coisa está errada. A soberba chegou, eu não estou lutando. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.